Queridos irmãos e irmãs, que nessa terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum nos acompanha de suas casas. Nós ouvimos na primeira leitura o livro do Êxodo. Esse livro ele conta a história da libertação. Deus que vem ao encontro do povo escravo e liberta. Hoje nós vemos Moisés que ergue a tenda da reunião. A tenda é o lugar da presença de Deus. É como se nós pudéssemos dizer, a igreja hoje é uma grande tenda. O povo então se dirigia até a tenda para poder se encontrar com Deus pela intercessão de Moisés. Quando a tenda da reunião, o lugar do encontro, quando Moisés se dirigia até lá, o povo acompanhava com o seu olhar e eles ficavam de pé. Quando Moisés entrava na tenda, pairava então, como se fosse uma teofania, uma nuvem sobre a tenda. Nesse momento também o povo se prostrava, porque sabia que ali estava Deus. E Moisés falava com Deus face a face. Isso mostra a intimidade que nós devemos ter com Deus, face a face. E o Senhor nesse momento, Ele se apresenta como um Deus bondoso, compassivo, libertador, misericordioso, mas ao mesmo tempo um Deus que sabe das nossas culpas, e diz o texto do Êxodo que Ele não deixará impune quem pecou. Neste momento nós vemos de novo a intercessão de Moisés, aquele que é próximo de Deus, que intercede pelo povo e pede que Deus perdoe os seus pecados. Peça que esse Deus que é bondoso caminhe com eles. E nesse momento então, Deus novamente entrega a Moisés as suas instruções. Moisés então escreve ali os mandamentos, o decálogo. O que seria isso? Um caminho para a gente sempre estar na presença de Deus. O Evangelho de hoje é a explicação da parábola do joio. Jesus esses dias explicou para nós a palavra do semeador, e hoje, depois de despedir a multidão em casa, Ele vai explicar para os discípulos essa parábola. Às vezes, como a gente ouve muito texto bíblico, a gente corre o risco de achar que a gente já entendeu. Essa passagem bíblica, então eu não preciso de explicação, porque eu já sei. O discípulo sempre deve deixar Jesus explicar, porque a palavra de Deus ela é viva. Em cada momento que ela é pronunciada,
Deus fala com cada um de um jeito. Hoje ele explica essa parábola dizendo sobre cada etapa. Ele diz assim: quem semeia boa semente é o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus é o semeador do Pai. Por isso que é boa semente. Ele só semeia a palavra de Deus. Aqui, como já é explicação da parábola, nós poderíamos chamar essa semente já como fruto da semente plantada e agora novamente semeada. O campo é o mundo e nós vivemos no mundo. O mundo é um grande terreno que nós precisamos semear. A boa semente são os que pertencem ao reino, são aqueles que fazem a opção por Jesus, pelos pobres, pela justiça, procurando viver uma vida reta. O joio são os que pertencem ao maligno. Portanto, o inimigo que semeou o joio. Há também uma semente de joio que é semeada. E nós vamos nos encontrar com ela. O joio depois ele é recolhido e é queimado ao fogo. E assim vai acontecer nos fins dos tempos. O evangelho que nós estamos ouvindo é de São Mateus, provavelmente escrito ali nos anos 80. Portanto, um texto escatológico que fala dos fins dos tempos. Esse é o destino do joio, o destino final: ser queimado. A colheita, portanto, é esse momento que todos nós vamos passar. Dos fins dos tempos haverá uma colheita, que aqui nós recordamos a parábola. Uma colheita no tempo de Deus, mas que separa o joio do trigo. Se nós tivéssemos aqui uma planta do joio, uma do trigo, provavelmente nós não conseguiríamos distinguir qual é o joio e qual é o trigo, porque elas são muito parecidas. A grande diferença é que o joio não cria, não desenvolve frutos. Se a gente abrisse a planta, a semente do joio, estaria vazia. A do trigo, por sua vez, gera fruto. Elas também maduram no tempo diferente. O joio madura numa época, o trigo noutra época. Portanto, dá para distinguir. Mas há um perigo também. Ao arrancar o joio, devido às suas raízes, corre-se o risco de, ao arrancá-lo, arrancar também o trigo. Por isso que Jesus vai dizer: deixe-os crescer. O fim do tempo é o momento da colheita. Portanto, nesse momento que nós vemos que Jesus, nessa visão escatológica, envia os seus anjos para fazer essa colheita e separar joio do trigo, nós também, nesta noite na Santa Missa, queremos pedir a graça de Deus, porque sem ela nós nada somos. Mas também precisamos,
não ficar julgando, nós não temos o poder de classificar as pessoas como joio e trigo, mas nós temos a responsabilidade de viver uma vida trigal, como trigo. O joio, se nós nos alimentarmos dele, pode fazer mal. O joio causa mal no corpo do ser humano. O trigo não. Com o trigo se faz muitas coisas: pão, alimento, a Eucaristia. Que nós possamos também, com a graça de Deus, vivermos como trigo que produz frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.